Jaú em Notícia. Boa tarde, está começando o nosso Jaú em Notícias, levando a você as principais informações de Jaú e também de toda a nossa região, com os fatos que movimentaram as últimas horas na segurança pública, saúde, serviço, educação e esporte e também o resumo do final de semana. Meu nome é Félix, eu agradeço pela sua companhia. Vamos ver quais são os destaques de hoje. Polícia Militar intensifica aqui em Jaú a fiscalização de motocicletas por causa dos seus escapamentos irregulares, remove veículos durante a operação. Um homem é preso por receptação depois que a polícia localiza celular furtado por meio de rastreamento. Operação conjunta prende 3 pessoas, entre elas mãe e filho, por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Macatuba. Casal suspeito de praticar roubos em postos de combustíveis em Itapuí e Bauru são presos após trabalho integrado das polícias. Trabalhador morre após ser prensado por máquina de corte a laser em indústria metalúrgica aqui na região de Pederneiras. Motorista é preso em flagrante por embriaguez ao volante em Itapuí. A Polícia Rodoviária e Baep apreenderam 14 iPhones de origem irregulares escondidos em caixa de som durante uma fiscalização em Jaú. E atenção, famílias e estudantes do segundo ano, começa nessa semana o simulado do Saresp nas escolas municipais. A Prefeitura inaugura um novo Centro Municipal de Educação Infantil, o Zuleika Massola Cassaro, no residencial Cidade Alta. Novas regras para a ampliação do número de pessoas aptas para doar sangue e reduzir o prazo de inaptidão. Você também vai ficar sabendo a previsão do tempo para hoje, para os próximos 4 dias. Tudo isso e muito mais você acompanha nessa edição do nosso Jaú em Notícias, que já começou. Agora sim, vamos às notícias do nosso primeiro bloco. Polícia Militar, ela intensifica em Jaú a fiscalização de motocicletas com escapamentos irregulares. A Polícia Militar reforçou nesses últimos dias a fiscalização contra as motocicletas com escapamentos adulterados na região de Jaú. A ação faz parte da Operação Direção Segura e Silenciosa, realizada nos dias 27, 28 e 30 de julho, com o objetivo de combater veículos que circulam fora das normas e produzem ruídos excessivos. Durante a operação, 59 motocicletas foram abordadas. Ao todo, os policiais emitiram 87 autos de infração de trânsito, sendo 14 deles relacionados diretamente às irregularidades nos escapamentos. Além das autuações, 7 motocicletas foram removidas ao pátio, e um pátio credenciado para o serviço por apresentarem condições que impediam a continuidade da circulação, segundo a Polícia Militar. Além de desrespeitar a legislação de trânsito, os escapamentos adulterados, eles ainda comprometem a segurança dos veículos, aumentando a poluição sonora e gerando transtornos para todos os moradores participantes. Durante a madrugada, a corporação informou que novas operações serão realizadas para garantir mais segurança e tranquilidade à população. Um homem foi preso por receptação após adquirir celular furtado em um clube. O homem foi preso em flagrante por receptação na tarde da última sexta-feira, depois que a Polícia Militar conseguiu localizar um celular furtado, utilizando o sistema de rastreamento do aparelho. O furto havia ocorrido nas dependências de um clube da cidade e durante as investigações, policiais das delegacias de Bariri e Itaju chegaram ao endereço indicado pela geolocalização do aparelho. No local, os investigadores encontraram o celular em posse do morador da residência. Questionado sobre a origem do equipamento, o homem apresentou suas explicações contraditórias e não conseguiu comprovar como havia adquirido o aparelho. Segundo a Polícia Civil, também não foram encontrados elementos que ligassem o suspeito
diretamente ao furto dentro do clube. Mesmo assim, com o celular furtado foi localizado em sua posse e não houve justificativa plausível para a procedência do bem, a autoridade policial entendeu que havia elementos suficientes para caracterizar o crime de receptação. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e permaneceu à disposição da justiça. Enquanto a polícia prossegue com as investigações para identificar o autor do furto. Operação prende mãe, filho e outro suspeito por tráfico de drogas. Uma grande operação conjunta realizada em Macatuba terminou com a prisão em flagrante de 3 pessoas, entre elas mãe e filho, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação foi coordenada pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar e do Canil do 13º BAEP. Após semanas de investigação, durante um cumprimento de 7 mandados de busca, os policiais localizaram grande quantidade de drogas, dinheiro, celulares e veículos que, segundo as investigações, teriam sido adquiridos com recursos provenientes das atividades criminosas. Entre os materiais apreendidos estavam porções de maconha, cocaína, crack e uma droga conhecida como dry, além de 4 pés de maconha, dezenas de embalagens utilizadas para preparar os entorpecentes para vendas e mais de R$14 mil em dinheiro. Também foram apreendidos uma motocicleta de alta cilindrada e veículos que agora serão analisados durante a investigação. Os 3 suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia de Macatuba, onde permaneceram presos à disposição da justiça, aguardando a audiência de custódia. Um casal suspeito de roubos a postos de combustível, eles são presos. A atuação conjunta das polícias civil e militar resultou na prisão desse casal suspeito de participar desses roubos, de combustíveis na cidade de Itapuí e Bauru. Segundo as investigações, os crimes ocorreram com cerca de 1 hora de diferença, utilizando o mesmo veículo, uma Mitsubishi Pajero de cor escura. A partir daí, das análises das imagens de câmeras de segurança, os policiais identificaram características específicas do automóvel, entre elas um adesivo com o número 5 no para-brisas, que facilitou a localização do veículo. Dias depois, durante o patrulhamento em Itapuí, policiais militares encontraram a Pajero estacionada e realizaram a abordagem. No interior do veículo foram apreendidos dinheiro, um aparelho celular e uma ferramenta que pode ter sido utilizada para simular uma arma durante os assaltos. Após o aprofundamento das investigações, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do casal, pedido que foi rapidamente aceito pela Justiça. Os 2 permaneceram presos e responderão pelos crimes de roubo. Um trabalhador morre após acidente em indústria metalúrgica. Um grave acidente de trabalho terminou com a morte desse funcionário na indústria. Olha que notícia triste a gente traz agora. Foi no Parque Industrial Taufik Rashid Hazuki, em Pederneiras. Segundo o boletim de ocorrência, o trabalhador operava uma máquina de corte a laser. Quando os motivos não foram ainda esclarecidos, mas estão sendo investigados, ele acabou sendo prensado pelo equipamento. O acidente aconteceu durante a tarde da sexta-feira. A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Pederneiras, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal para os exames da necrópsia, enquanto a polícia científica realizava ali a perícia do local. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e verificar exatamente o que provocou a ocorrência. Em nota pública nas redes sociais, a empresa lamentou profundamente a morte deste funcionário e prestou a solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. Uma notícia muito triste. Bom, vamos mudar o assunto agora. Vamos dar uma olhada como é que fica a nossa previsão do tempo para hoje e para os próximos 4 dias. Para isso,
Vamos dar uma chegada no telão para acompanhar a previsão completa para você. Vamos lá? Agora sim, vamos lá. Segunda-feira será de tempo firme aqui na região, só aparece entre algumas nuvens durante todo o dia, sem previsão de chuva. A temperatura começou agradável pela manhã, com mínima de 16 graus e foi subindo gradativamente até chegar aos seus 28 agora já na parte da tarde. A sensação será de calor moderado nas horas mais quentes do dia, principalmente entre o meio-dia e as 3 da tarde. A umidade relativa do ar deve diminuir nesse período, por isso, a recomendação é reforçar a hidratação, utilizar protetor solar e, se possível, evitar exposição prolongada ao sol. Os ventos sopram de forma fraca e o tempo permanece estável até a noite, garantindo uma boa condição para quem precisa trabalhar, estudar ou viajar aqui pela região. Vamos ver como é que ficam os próximos dias na nossa previsão do tempo? Vamos seguir com terça-feira, sol entre poucas nuvens, mínima de 17 graus, máxima de 28. Aproveite o tempo seco para atividades ao ar livre. Na quarta-feira, a gente já tem aqui o predomínio do sol durante todo o dia, mínima de 17, máxima de 27 graus. Não esqueça da sua hidratação. Na quinta-feira, mais um dia de tempo firme, olha só, a mínima 17 e máxima 27 graus. Excelente para quem pretende resolver compromissos externos, fazer as suas atividades. E na sexta-feira, finalizando a semana, a gente tem aqui o aumento da nebulosidade e uma pequena possibilidade de chuva, com previsão de apenas 3 milímetros aqui de acumulados. Tá? As temperaturas elas vão variar entre 17 e 25 graus. Em resumo aqui para essa semana de bastante sol e tempo seco em Jaú e região, com mudança apenas na sexta-feira, quando há pequena chance de chuva. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias para você, não sai daí, vou voltando já já. GF Materiais para Construção, com unidades em Jaú e 2 Córregos. A GF oferece produtos das melhores marcas do mercado e conta com equipe qualificada para garantir as soluções mais adequadas para a sua obra. GF Materiais para Construção, sempre construindo com você. Você sabia que agora a TVC Jaú está ainda mais perto de você? É isso mesmo, acabamos de chegar na plataforma do Roku. É só ir até o buscador, digitar TVC Jaú, fazer o download e pronto! Rápido, fácil e gratuito. Depois, é só apertar o play e curtir toda a nossa programação. A TVC Jaú está cada vez mais perto e mais conectada com você. Estamos de volta do intervalo, agora para o segundo bloco, ainda falando do boletim policial. Um homem foi preso em flagrante por embriaguez ao volante em Itapuí. A Polícia Civil prendeu em flagrante na madrugada do sábado um homem de 41 anos, morador de Bariri, acusado de dirigir sob efeito de álcools na cidade de Itapuí. A ocorrência começou durante o atendimento a uma situação de desordem nas proximidades de um estabelecimento comercial da região central. Durante as diligências, os policiais identificaram uma caminhonete Saveiro, cujo motorista estaria envolvido na ocorrência. Ao perceber a presença das equipes, o condutor deixou o local, mas foi acompanhado e abordado pouco depois. Segundo os policiais, o motorista apresentava diversos sinais de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa, dificuldade para manter o equilíbrio e alteração na coordenação motor. Durante a abordagem, ele admitiu que havia consumido bebida alcoólica,
mas recusou-se a realizar o teste de bafômetro. O homem foi conduzido à central da Polícia Judiciária de Jaú, onde a prisão em flagrante foi ratificada com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Foi ali arbitrada a fiança no valor de R$ 1.620, que acabou sendo paga. Com isso, ele responderá ao processo em liberdade, permanecendo à disposição da Justiça. A polícia apreende 14 iPhones escondidos em caixa de som durante uma fiscalização em Jaú. Uma ação conjunta entre as polícias militar e rodoviária e o canil do 13º BAEP resultou na apreensão de 14 aparelhos iPhones de origem irregular durante a fiscalização feita na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, aqui em Jaú. A abordagem ocorreu em um ônibus que fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Ribeirão Preto. Durante a vistoria, os policiais perceberam que uma caixa de som transportada por um passageiro apresentava peso muito acima do específico pelo fabricante, levantando assim suspeitas. Foi então que acionou o cão farejador Hockey do BAEP, que indicou diversas vezes a existência de material oculto dentro do equipamento. Após a indicação do animal, o próprio passageiro confirmou que a caixa escondia aparelhos celulares da marca iPhone. Segundo ele, receberia R$ 1.000 pelo transporte da carga. O homem ainda informou aos policiais que, em outra ocasião, utilizou o mesmo compartimento para transportar drogas. Olha só, além dos celulares, também foi localizado um computador MacBook na mochila do suspeito. Toda a ocorrência foi apresentada à Polícia Federal, que dará continuidade às investigações. Novas regras ampliam o número de pessoas aptas para doar sangue. Uma boa notícia para quem deseja ajudar a salvar vidas. O Ministério da Saúde atualizou as regras para a doação de sangue, ampliando o número de pessoas aptas e a se tornarem doadoras. As mudanças reduzem diversos prazos que independem do temporário ali, acompanhando os avanços tecnológicos. Nos exames que são realizados pelo Hemocentros, entre as principais alterações está a redução do prazo para quem fez tatuagem ou piercing, com exceções dos realizados em cavidade oral ou genital. Maquiagem definitiva ou aplicação de botox. Antes era necessário esperar 1 ano, agora o período caiu para apenas 4 meses. Mesmo o prazo passa a valer para pessoas que realizaram endoscopia, coloscopia ou tiveram mais de um parceiro sexual. Já quem passou por cirurgia bariátrica poderá doar sangue após 6 meses, desde que seja considerado apto na avaliação médica, tá? Outra novidade é que pessoas que trataram determinados tipos de câncer e estão há pelo menos 5 anos sem a doença também poderão ser doadoras, desde que atendam os critérios estabelecidos. Segundo o coordenador do Hemonúcleo Regional de Jaú, Marcos Mawad, as mudanças mantêm toda a segurança dos procedimentos e devem contribuir para aumentar os estoques de sangue. O Hemonúcleo de Jaú funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 3 da tarde e aos sábados até o meio-dia. Prefeitura orienta estudantes sobre o simulado do Saresp. A Secretaria de Educação de Jaú iniciou nesta segunda-feira a aplicação do simulado do Saresp para alunos dos segundos anos da rede municipal. As provas de língua portuguesa e de matemática serão realizadas entre os dias 3 e 7 de agosto. Segundo a Secretaria de Educação, a secretária Andrea Galazzini, o objetivo é acompanhar o desenvolvimento dos alunos, identificar os avanços e também os pontos que precisam de maior atenção durante o processo de ensino e aprendizagem. A Prefeitura pede a colaboração dos pais e dos responsáveis para que incentivem a participação dos alunos e evitem falta durante esse período de aplicação das avaliações. A orientação também é para que os estudantes realizem as provas com dedicação e tranquilidade, já que o simulado é
muito importante, uma ferramenta para o planejamento pedagógico das escolas. Cada unidade escolar informará previamente a data de aplicação para os seus alunos. A Prefeitura inaugura um novo CMEI no Residencial Cidade Alta. A inauguração oficial do Centro Municipal de Educação Infantil Zuleika Massola Cassaro, localizado no Residencial Cidade Alta. Durante a cerimônia, o prefeito Ivan Cassaro destacou que a unidade faz parte do processo de ampliação da infraestrutura pública na região dos altos da cidade. E também receberá uma nova unidade de saúde. O novo CMEI foi construído integralmente com recursos próprios do município e tem capacidade para atender até 120 crianças com idades entre 0 e 3 anos. A estrutura conta com berçário, fraldário, lactário, salas de atividades, cozinha, refeitório, banheiros e toda a infraestrutura necessária para oferecer atendimento em período integral. As matrículas começam nos próximos dias, seguindo a lista de espera já existente na Secretaria Municipal de Educação. A inauguração reuniu autoridades municipais, familiares da homenageada e também moradores da região. A gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para trazer mais destaques do esporte com o Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. É rapidinho, a gente já está voltando. GF Materiais para Construção, com unidades em Jaú e 2 Córregos. A GF oferece produtos das melhores marcas do mercado e conta com equipe qualificada para garantir as soluções mais adequadas para a sua obra. GF Materiais para Construção, sempre construindo com você. Você sabia que agora a TVC Jaú está ainda mais perto de você? É isso mesmo, acabamos de chegar na plataforma do Roku. É só ir até o buscador, digitar TVC Jaú, fazer o download e pronto! Rápido, fácil e gratuito. Depois, é só apertar o play e curtir toda a nossa programação. A TVC Jaú está cada vez mais perto e mais conectada com você. Estamos no terceiro bloco. Santos mantém zagueiro no elenco diante de possível desfalque na defesa. O Santos pode enfrentar um problema no setor defensivo nas próximas semanas e já começou a se movimentar para evitar dificuldades no elenco. A preocupação surgiu após o zagueiro Lucas Veríssimo deixar o empate sem gols diante do Remo no último sábado, que aconteceu a partida com dores na panturrilha. O jogador será avaliado pelo departamento médico para saber a gravidade da lesão e o tempo necessário de recuperação. Diante dessa situação, a diretoria santista decidiu não liberar o defensor João Ananias para a seleção brasileira sub-20. O atleta havia sido convocado para disputar amistosos contra a Bolívia, marcados para os dias 9 e 12 de agosto, na Granja Comari. Caso se apresentasse à seleção, ele ficaria fora da partida do próximo domingo, quando o Santos enfrenta o Atlético, às 6h30 da tarde na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com a decisão, o clube busca garantir opções para o técnico, caso Lucas Veríssimo realmente fique afastado dos gramados. São Paulo segue reformulação e pode ter mais uma saída do elenco. São Paulo continua promovendo mudanças no elenco durante a temporada. Desde o início do ano, 13 jogadores que chegaram a ser relacionados para partidas oficiais já deixaram o clube. Esse número pode aumentar nos próximos dias. O lateral argentino Enzo Dias, ele vive uma situação indefinida desde a retomada das competições após a Copa do Mundo. Ele não voltou a ser relacionado para nenhuma partida.
Segundo as informações, o jogador notificou o clube alegando atrasos no pagamento de salários e pediu para ser afastado das atividades. Já a diretoria do São Paulo afirmou que a ausência do atleta ocorre exclusivamente por questões técnicas relacionadas ao rendimento apresentado nos treinamentos. Enquanto a situação não é definida, o clube segue trabalhando nos bastidores para reorganizar o elenco e para a sequência da temporada. Palmeiras vence Fortaleza e abre boa vantagem na Copa do Brasil. O Palmeiras deu um passo importante rumo às quartas de final da Copa do Brasil, jogando em casa no Nubank Park. A equipe, comandada por Abel Ferreira, venceu o Fortaleza por 3-0 na partida de ida das oitavas de final. Os gols de vitória foram marcados por Maurício, Arias e Flaco Lopes. Com o resultado, o Verdão chega ao confronto de volta em situação bastante confortável. A equipe pode até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim garante a classificação para a próxima fase. Já o Fortaleza terá uma missão bem mais difícil para avançar diretamente. Precisará vencer por 4 gols de diferença. Caso conquiste uma vitória por 3 gols, a decisão da vaga será nos pênaltis. Olha só, hein? Palmeiras confirmou mais uma atuação segura diante da sua torcida e agora administra vantagem importante para o jogo decisivo. E o Internacional vence o Corinthians e larga na frente por vaga nas quartas. O Internacional aproveitou o apoio de mais de 30 mil torcedores no Beira-Rio para conquistar uma importante vitória sobre o Corinthians por 2-0. Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Matheus Bahia e Alan Patrick, de pênalti, ambos no segundo tempo da partida. O resultado encerrou uma sequência de 5 jogos sem vitória do Internacional e, ao mesmo tempo, interrompeu a série de 5 partidas de invencibilidade do Corinthians. Com a vantagem construída em Porto Alegre, o Internacional poderá até empatar no jogo de volta para garantir a classificação das quartas de final. Já o Corinthians precisará vencer por 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 3 ou mais gols, conquista a vaga de forma direta. A partida de volta promete fortes emoções, já que vale a permanência das equipes na competição. E assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso Jaú em Notícias. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua confiança na informação produzida pela nossa equipe da TVC Jaú. Se você perdeu o início dessa edição ou deseja rever alguma reportagem, acompanhe as nossas reprises ao longo da programação e também nos sigam nas redes sociais, no YouTube também, Jaú em Notícias, para ficar sabendo de tudo que acontece aqui na cidade e também na nossa região. Você também pode acompanhar nossa programação através da plataforma Roku da sua Smart TV. Basta digitar TVC Jaú no buscador e fazer o download do nosso aplicativo e acompanhar toda a programação aonde você estiver. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Nos encontramos na próxima edição. Um forte abraço. Tchau, tchau.